Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, sou coach de comunicação e este é o 32º vídeo da série Desafio 365. Hoje nós vamos ver os 5 primeiros passos da jornada do herói de Joseph Campbell. E para a gente poder facilitar o trabalho e poder facilitar também a tua compreensão, eu vou usar como exemplo o filme do Harry Potter, que eu acredito que a maioria deva ter visto. Eu sei que nem todo mundo viu, mas nem todo mundo viu qualquer vídeo, qualquer filme que eu fale. Então, eu escolhi o do Harry Potter porque eu sei que muita gente viu. Assim, a gente vai poder identificar direitinho cada passo que eu vou te apresentar. Esses passos, que no fim são 12, eles montam o arco do personagem. Toda a saga, toda a trilha que o nosso protagonista, que é o herói da jornada, passa rumo à realização da sua meta, rumo a uma concretização de uma missão que o transformará. Lembre-se o tempo todo que quando a gente está falando dessa jornada, a gente está falando aqui do nosso trabalho, tenha isso em mente. Então, a cada passo que eu te mostrar, tenta pensar um pouco numa experiência sua. Vamos falar de você. Então você vai ser o protagonista da sua história. Eu vou te apresentar o que é o passo, vou te dar um exemplo do Harry Potter, mas tenta pensar em você, na sua experiência. Então, que fases da sua história você pode contar em cada passo que eu vou te apresentar, tá bom? E qualquer dúvida, gente, pode me escrever, entra aqui no canal Coaching Vídeo, deixa sua mensagem, a gente vai trocando e eu posso te ajudar na tua própria jornada. Combinado? Então vamos lá ao primeiro passo? O primeiro deles é o mundo comum. No mundo comum, a gente é apresentado ao personagem. A gente vai saber quem é ele, qual é o nome dele, onde ele vive e quais são ali as dores dele, o que ele passa, exatamente onde ele trabalha, se for o caso. No caso do Harry Potter, que é o que a gente vai apresentar aqui, a história começa com uma introdução de como ele chegou na casa dos tios. Então a gente vê o Hagrid trazendo o bebê, o Alvo Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts, junto com a professora Minerva, aguardando, e todos ali se certificando de que aquela é a melhor opção no momento. Então, depois tem um salto, uma elipse de tempo, e a gente vê o Harry, que mora com os tios e o primo, e que dorme num quartinho, na verdade, num cubículo embaixo da escada. E ali a gente vê também como ele é maltratado pelos tios, pelo primo que pega no pé dele o tempo todo. Enfim, a gente tem uma ideia de quem ele é e de como é a relação dele com as pessoas mais próximas. Ainda nessa questão do mundo comum, a gente começa a ver, no caso do Harry Potter, algumas das suas habilidades. Quando ele fala com a cobra, quando ele acaba deixando que o primo fique dentro ali daquela jaula, não é bem uma jaula, mas daquela vitrine onde a cobra está. Então a gente começa a ver que ele tem algo que o diferencia dos outros meninos. Assim vem o segundo passo, que é o chamado à aventura. O chamado à aventura é um momento em que esse herói, esse protagonista, se dá conta de que tem alguma coisa lá fora que ele ainda não conhece, mas que parece muito bom, que o instiga a querer saber mais sobre aquilo. No caso do Harry, as correspondências chegam e, por ocasião do aniversário de 11 anos, vem uma muito especial para ele, que é um chamado para que ele venha para Hogwarts estudar na grande escola de magia. Esse é um grande chamado. Ali um novo mundo vai se descortinar, que ele nem pensava existir e que vai certamente mudar a sua vida. E você, que já escreveu um pouco sobre quem você é ali no mundo comum, que chamado você teve? Qual foi um momento da sua vida que você fez um clique e falou: opa, tem alguma coisa ali fora que é muito interessante e que eu posso fazer? Teve alguma experiência dessa? Coloca no papel. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é a recusa ao chamado. Essa recusa pode partir de um personagem diferente, que vai te impedir de seguir em frente,
Ou essa recusa pode ser interna, ou seja, o nosso protagonista não acredita que aquele chamado seja verdadeiro, ou não acredita que ele tenha a possibilidade de seguir o chamado, porque ele tem medo ou porque ele está inseguro sobre si mesmo. Lá no Harry, quem faz o papel da recusa ao chamado é o tio dele, que, se dando conta do que era aquele convite, se dando conta de que agora o Harry poderia se tornar um bruxo, ele acaba rasgando as correspondências, tentando impedir que o Harry pegasse uma delas. E a coisa foi tão longe que ele se manda para uma ilha com a esposa, o filho e o Harry, longe de tudo, no meio do oceano, para que o Harry não possa receber a carta. Lembra disso? Mas aí vem o quarto passo, que é o encontro com o mestre. O encontro com o mestre é o momento em que alguém ou algo, porque esse mestre pode ser alguém mais velho, pode ser um amigo, pode ser um livro ou um filme, ou seja, alguém ou algo que vai te trazer uma mensagem dizendo o quanto é importante que você siga o chamado, que aquele momento é crucial na sua vida e que você tem todas as habilidades e possibilidades de seguir em frente. Então é um grande amigo que vai te colocar consciente da tua missão e de quanto é importante que você diga sim ao chamado. Lá no filme é o Hagrid, que não quer saber de nada e vai até a ilha. Ainda coloca lá um rabinho de porco no primo do Harry Potter e diz que é um absurdo que os tios tenham dito para ele que os pais morreram num acidente de carro. Dessa forma, ele diz a Harry que tudo aquilo que foi contado é mentira e que ele é um bruxo e que os pais dele foram grandes bruxos e que ele tem sim que ir para Hogwarts viver uma história de magia e de grandes descobertas. O que nos leva ao quinto passo, que é a travessia do primeiro limiar. Você que está escrevendo a sua história já contou um pouco sobre quem é você, onde você vive, o que você faz como profissional, já falou daquele momento de clique. Pois é, tem alguma coisa aí que pode mudar a minha vida. E já falou do primeiro conflito, daquele primeiro momento que você não acreditou que podia seguir em frente. E aí você já falou sobre o que te fez mudar de opinião, o que te alertou para a possibilidade de que seguir em frente era muito importante. Esse é o seu mentor. E aí sim, o que você faz? Você efetivamente segue a sua jornada e dá o seu primeiro passo. É disso que fala a travessia do primeiro limiar. É quando o seu protagonista resolve sim agir, resolve sim continuar na sua história, na sua grande viagem e dar o seu primeiro passo propositado, consciente para ingressar nessa aventura. Lá no Harry Potter tem um momento em que, junto com o Hagrid, ele passa aquele muro e entra no beco diagonal. É o primeiro contato assim mais de imersão no mundo bruxo que o Harry pode ter. Ali ele vê outros bruxos, crianças fazendo toda a compra da lista de material, ele vê que existem os bichinhos de estimação, ele vê que existe a varinha mágica, a vassoura que voa, enfim, ele pode ter o contato com todo aquele universo mágico e aí está começando a sua aventura. Então, estes foram os 5 primeiros passos da jornada do herói. E eu espero que você já tenha podido pensar quais foram os seus primeiros 5 passos. Assim, enquanto a gente aprende a jornada, você pode fazer um exercício prático para montar a sua história. É mais uma oportunidade. Então, amanhã nós vamos falar sobre outros passos. E aí você vai poder dar prosseguimento ao seu trabalho. Se você estiver gostando, dá um like aqui no meu vídeo. Se inscreve no canal, compartilha e mais ainda, compartilha a tua experiência, que assim a gente pode trocar figurinhas, eu posso tirar dúvidas e a gente pode seguir juntinho nessa jornada tão linda, repleta de tanto conhecimento e principalmente de autoconhecimento. Amanhã eu te espero aqui para a gente falar do desenvolvimento, tá bom? Então, um beijo e até lá!